Bom, embora, né, eu tenha dito para vocês que dentro de uma rede nós tenhamos, né, infinitos pontos, o número de padrões geométricos que é possível se obter com esses infinitos pontos é um valor restrito, né? Então, basicamente, nós não temos infinitos padrões que são possíveis, nós temos um número limitado de padrões, e esse número limitado, ele é definido pelo que a gente chama de parâmetros de rede. Então, para nós definirmos esses parâmetros de rede, né, basicamente a gente poderia considerar, a princípio, tá, um formato mais ou menos cúbico, certo? Aqui onde eu estou pegando aqui com a minha mão seria a origem desse cubo, né? E como a gente sabe, aqui nós temos 3 dimensões, então vocês podem associar, né, esse cubinho como sendo, tá? Eixo X, eixo Y e o Z para cima, ok? Tá. Então, o que dentro aqui desses eixos, né, o que nós definimos como sendo os parâmetros de rede? Então, observem que existe um certo distanciamento, ou seja, um valor da aresta do meu cubo, é essa distância aqui, certo? Aqui é uma aresta, aqui nesse outro eixo uma outra aresta e aqui uma outra aresta do meu cubo, certo? Então, é possível eu variar dentro dos meus padrões esses valores de aresta. Então, não necessariamente para você ter um padrão, né, de repetição lá, você precisa que todas essas dimensões, todas essas arestas sejam iguais, como é o caso de um cubo. Então, eventualmente, você pode ter, né, valores diferentes para as arestas. Então, o tamanho de aresta pode ser considerado um parâmetro de rede, porque é algo que você pode variar e mesmo assim ter um padrão geométrico. Assim como é possível a gente variar a questão da angulação entre os eixos. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, se aqui é o meu eixo X e aqui é o meu eixo Y, né? Pode existir um certo ângulo aqui que não necessariamente é de 90 graus, como nesse caso, tá? Então, esse valor aqui de angulação, ele também pode variar, tanto de X com Y, tanto de X com Z, que é para cima, né? Tanto do próprio Y com o Z, tá? Então, nós temos combinações, por exemplo, de diferentes possibilidades para tamanhos de aresta e diferentes possibilidades para angulação entre os eixos, né? Ou entre as arestas, ok? Então, esses são os meus parâmetros de rede. Bom, então quem são os nossos 6 parâmetros de rede, tá? Sempre quem você considerou como eixo X, por exemplo, nós tínhamos considerado esse azulzinho aqui como eixo X, certo? Esse tamanho de aresta é um parâmetro de rede que nós chamamos de A, certo? Então, o A seria equivalente a essa aresta no eixo X. B seria a minha aresta no eixo Y. E C é sempre em Z, ok? Além disso, quando nós estamos falando dos ângulos, né? Sempre o ângulo que é formado entre o Z e o Y, a gente chama de alfa. O ângulo que está sendo formado entre o meu eixo X e Z, nós chamamos de beta. E o ângulo que é formado entre, aqui no caso, né, X e Y, nós chamamos de gama, ok? Sempre que se faz, né, o estudo de cristais, como é no nosso caso aqui, de estruturas cristalinas, se utilizam esses códigos, tá, para os 6 parâmetros de rede, ok? Então, é A, B e C, no caso, né? A, B e C, alfa, beta e gama, certo?